Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou explicar para que vocês tenham uma noção de como funciona esse recurso que pode ser útil em algumas situações e também ali para contornar um problema que é bem comum de acontecer ali em CNC Router. Geralmente CNC caseira isso acontece com mais frequência, que é aquela questão de para quem trabalha com vários passes ficar aquela espécie daquela escadinha em volta da peça, tá? Daí você consegue perceber, fica muito claro ali aquela diferença de passagens, o efeito escadinha, por assim dizer. Aí eu vou explicar como que funciona esse recurso, que seria isso aqui, ó, do separate last pass, ou por nosso português ali, para fazer o último passe separado, e vamos entender como que ele funciona. Aí a princípio fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei no Facebook, que seria o grupo CNC em Ação, grupo voltado para assuntos relacionados a CNC Router de uma maneira geral, programação, construção. Para quem tiver dicas, para quem tiver dúvidas, posta lá, o pessoal também está sempre ajudando. Então vamos lá. Então basicamente esse recurso ele vai funcionar da seguinte maneira. E caso você esteja vendo o vídeo e não tenha essa opção aí no seu programa Aspire, lembre-se, quando você entra aqui na opção de, por exemplo, aqui para criar um percurso de corte, essa caixinha aqui, ó, mostrar opções avançadas, ela tem que estar assinalada, senão não vai aparecer, tá vendo? Inclusive, algumas outras opções ali também só vão aparecer se tiver assinalado aqui. Esse recurso ele funciona da seguinte maneira. Vamos supor que você vai criar um vetor comum aí para fazer o recorte desse círculo aqui. Aí, enfim, com base ali, obviamente, cada um conhecendo seu equipamento, a gente determina, a gente também pode interferir na maneira normal, como o programa já divide isso. Ele vai calcular ali uma quantidade de passagens com base no parâmetro da fresa. Então, por exemplo, essa fresa aqui que eu tenho aqui, ó, se eu observar as configurações dela, ela está dizendo que ela pode dar um passe de 9 milímetros. Por isso, quando eu seleciono aqui ela e tal, ela já vai calcular, olha, se é 16 e essa fresa pode dar um passe de até 9, ela vai dividir em duas passagens de 8. Só que eu posso interferir nisso vindo simplesmente aqui em editar passagens. Aí aqui eu posso colocar aqui ó, a quantidade de passagens que eu quero que ela dê, tá ok? Geralmente, dependendo do material e tal, a gente tem que trabalhar com mais passagens, porque senão pode ser que dependendo da configuração da sua máquina, exceda o limite de força dela. Então, nem todas as máquinas vão ter capacidade de fazer o recorte da peça em uma passada única, às vezes duas também não. A gente acaba recorrendo a trabalhar com mais passagens. Só que nessa questão de trabalhar com mais passagens, por exemplo, vamos deixar aqui com 4. Tá? Aí ele divide certinho ali, serão 4 passagens de 4 milímetros. Em CNC caseira é bem comum de acontecer, e isso acaba acontecendo um pouco. Não é nem questão de perda de passo, é questão de folga na estrutura. Quando você vai dando vários passos, depois que recortou a peça, se você olhar lateralmente, você vai ver que vai ficar tipo aquele efeito escadinha. Tá? Aquele efeito escadinha que você vai conseguir ver exatamente a quantidade de passos que foi dado. Tipo, 4 passos. Daí você vai ver que vai ter tipo uma divisão ali. Que de uma maneira geral, a mais simples de resolver isso, obviamente, aí depende da capacidade do equipamento, é você dar uma passagem única. Mas basicamente, utilizando esse recurso aqui de dar o último passe separado, você vai conseguir dar um passe único, mesmo que de uma forma única. Já vou entrar em mais detalhes para explicar o que eu vou falar. Mesmo que de uma forma, a sua máquina, se você quisesse dar um passe único, ela não teria capacidade, mas aqui ela vai basicamente dar um passe único, só que removendo uma quantidade menor de material. Vou explicar como isso daqui funciona.
Observando aqui, ó, eu vou ter a lateral da peça. Então, enfim, a gente está criando o percurso de corte, determinei 4 passagens, assinalo essa opção aqui, ó, para dar o último passo separado. E aqui eu vou colocar essa tolerância. O que significa essa tolerância? Basicamente significa o seguinte: o vetor exato, quando a gente vai recortar uma peça, ela considera aqui o vetor exato. Isso daqui, ó. Tá? Vamos pôr só um exemplo aqui, vamos pôr que ele tivesse 100 milímetros. Então, ó, com base na fresa, vai ser criado o percurso de corte exatamente contornando esses 100 milímetros aqui desse círculo. Eu coloco essa tolerância, o que ele vai fazer? E essa tolerância aí tem que testar de equipamento para equipamento. Vamos supor meio milímetro. Então, na hora que ele for dar o passe aqui ou criar o arquivo de corte, ele vai dar esse passe meio milímetro afastado do vetor. Ok? Utilizando esse recurso, ele vai dar os passes afastados e o último vai ser no vetor exato. Ou seja, vamos supor, considerando o que a gente está criando aqui. No primeiro passe, aqui ó, de 4 milímetros, ele vai estar afastado do vetor 0,5 milímetro. Vamos considerar aqui uma tolerância de 0,5 milímetro. Na maioria das situações já é mais do que o suficiente. Aí ele vai dar o passe aqui, ó, vai criar o vetor desse primeiro passe, 0,5 milímetro afastado do vetor original. Aí ele vai aprofundar no material, vai dar o segundo passo também afastado 0,5 milímetro, o terceiro 0,5 milímetro e o quarto ele vai encostar no vetor exato. Ou seja, lá na parte de baixo ele vai estar raspando exatamente no vetor. Só que aqui, ó, observa que lembra, em cada passo que ele deu aqui, ele deixou uma camadinha. Então é o mesmo que a gente imagina da seguinte maneira. Ó. Vou desenhar aqui para exemplificar o que eu estou falando. O primeiro passe aqui, ó, ele deixou nessa medida. O segundo nessa medida. Aqui é só para dar um exemplo, vocês vão entender. Vou colocar mais um aqui. Observe que vamos pensar assim que a gente está olhando aqui para essa peça lateralmente. Da seguinte maneira. Vamos lá. A fresa ela desceu no material para dar o primeiro passo. Ela passou aqui, raspando o material, contornando esse círculo. Aí ela, só que esse contornando com essa opção, ele já tem uma diferencinha. O vetor original, por exemplo, seria mais ou menos aqui. Só que ele vai dar uma diferencinha nesse primeiro passe. No segundo passe vai ter também uma diferencinha. No terceiro vai ter. E no quarto passe ele vai pegar o vetor exato da peça. Então, ao mesmo tempo que ele está terminando de recortar lá o último passe, ele está raspando o restante de material que ficou aqui nessas peças. Então essa é uma maneira de você basicamente dar um passe único, como se você estivesse dando um passe único no material mais grosso, mesmo que a sua máquina não tivesse capacidade. Que geralmente quando a gente trabalha com muitos passes é porque a gente está respeitando o limite da máquina. Se coloca para dar um passe muito profundo, o motor vai travar se não tiver capacidade. Aí ele perde passe, coisa do tipo. Então você pode utilizar esse recurso. Aí essa tolerância aqui que a gente coloca aqui, tem que testar. E vai depender da folga do que cada uma máquina tem. Tá? Porque geralmente 0,5 milímetro, no máximo 1 milímetro, já resolve. Inclusive, esse recurso, o que você pode fazer? Observa que quando a gente vai criar também um arquivo de corte, a gente pode determinar que a direção, a subida ou convencional. Então, basicamente, ó, se tiver nessa opção subida, a fresa, na hora de contornar, por exemplo, esse círculo aqui, ó,
ele vai nesse sentido. Vamos colocar ali, ó, sentido horário, a máquina vai se movimentar para recortar ele. Só que eu também posso colocar ela para recortar no anti-horário. E quando eu utilizar esse recurso, eu tenho a opção aqui de inverter esse último passo. E se for o caso, precisa fazer teste se seria ou não uma boa opção. Só que se eu assinalar isso daqui, e vamos supor, ó, aqui vai estar tipo assim, tudo horário. Ele vai dar 3 passes horários. E esse último, se eu assinalar aqui, ó, ele vai dar um último passe anti-horário, raspando todo o material. Tá ok? Eu acho que deu para entender. Caso fique dúvida aí, coloca nos comentários. Mas basicamente é isso. Tá ok? Esse recurso ele vai se basear na quantidade de passes. A quantidade de passes. Sendo que o último passe é o passe que dá ou que chega ali na medida exata da peça. Todos os outros passos que ele der, ele vai considerar a tolerância ali. Se é meio, ok. Vamos supor, aqui o vetor originalmente é essa referência. Só que eu coloquei a tolerância, ele vai dar essa tolerância, vai dar um passe, 2 passes, 3 passes. O quarto passe, ele entra. E lembre-se, para utilizar esse recurso, você tem que considerar também que a fresa que você está utilizando, ela tem um comprimento de corte suficiente para a espessura daquele material. Porque assim, isso não é uma regra para outros procedimentos. Porque, por exemplo, se eu tenho uma fresa, ela é de haste 3 milímetros, corte 3 milímetros, e vamos supor que ela só tem aqui de corte uns 10 milímetros. Ok, isso não é um problema para mim cortar ali um material de 20, 25 milímetros. Eu tenho que respeitar o limite do corte, porque numa fresa que eu tenho a haste e a capacidade de corte no mesmo diâmetro ali, eu abro a canaleta no primeiro passe, respeitando o limite de corte, desço com a fresa e assim sucessivamente vou. Consigo entrar no material. Só que se eu pego essa fresa aqui, ó, vamos supor aqui, ó, vamos supor que ela só tem aqui esse pedacinho que eu coloquei aqui apenas, ó, só juntar esses dois. Vamos supor que só esse pedacinho aqui fosse a capacidade de corte dessa minha fresa. Então, ok, ela viria aqui, ó. Ela conseguiria dar esse primeiro passe. Conseguiria dar esse segundo, porque ela está abrindo uma canaleta. Só que, quando ela fosse dar esse último passo, que ela vai encostar no material aqui para cortar, observe, ela vai ter aqui a capacidade de corte, mas aqui onde não tem corte vai estar encostando. Então, cuidado ao utilizar esse recurso. Para utilizar esse recurso, você tem que se certificar que a fresa ela tem a capacidade de corte superior à espessura do material. Ok? Que foi exatamente como eu acabei de explicar aí. Porque uma fresa que nem essa não é um problema para ela cortar um material que tenha uma profundidade maior que uma espessura mais grossa ali, que é a capacidade de corte dela, porque você precisa respeitar só o limite do passe. Mas para esse recurso, que ele trabalha da seguinte forma, que eu já expliquei, ele vai deixar uma bordinha aqui para raspar no final, uma bordinha aqui, e no final ele encosta. Ou seja, ele vai passar raspando a lateral da peça toda. Ok? Então, basicamente é isso, galera. Eu tentei explicar aqui da maneira mais simples possível. Aí cada um vê aí se tem aplicação ou se tem uso esse recurso. Uma das situações que isso daqui é bem interessante é para resolver aquele efeito escadinha. Tá? Porque geralmente quando é bem comum de acontecer em CNC caseira, que é aquele efeito assim, às vezes você dá vários passes, e a peça, quando você olha, aqui eu estou exagerando na dose, mas daí quando você olha assim, ó, lateralmente a peça, você vê que ficou aquele efeito escadinha de cada uma das passagens.
Então aqui você resolve, porque você vai deixar uma bordinha, chegando lá na última, ela vai passar raspando. Aqui nessa tolerância, obviamente depende de cada um dos equipamentos, mas quanto menor for essa tolerância aqui, é melhor, tá? Se ela já apresentar um resultado satisfatório, quanto menor for aqui, melhor. Só que tem situações que sim, a tolerância, dependendo da folga que tem ali, vai ter que ser um pouquinho maior. E, consequentemente, esse último passo que ela passa, removendo toda a sobra desse material que fica na lateral, vai ser maior. Mas ainda assim não tem comparação com, por exemplo, tentar dar um passe único, direto, que exige bastante do equipamento. Mas alguns equipamentos dão conta tranquilo de, por exemplo, fazer uma passagem no MDF de 16 milímetros com um único passe. Tá? Isso depende de força de motor de passo, força também do spindle que está sendo utilizado e coisas do tipo. Ok? Mas basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!